O programa Conexão Itajaí tem um apoio e patrocínio da Portonave, www.portonave.com.br, Univale, www.univale.br, Anfre, Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, aqui no rodapé do vídeo, o site da Anfre. Dalpet.com.br, seu amigo felino canino sempre saudável. E eu quero mandar um abraço especial aos meus colaboradores, lá da OCT Assessoria Contábil, também da Procave e, claro, da Credfoz. Olá, meus amigos do programa Conexão Itajaí, sejam bem-vindos para mais uma edição especial. Eu me encontro aqui no centro de Itajaí, hoje o município de maior abrangência na região da Anfre. Vamos falar sobre um assunto aí voltado à classe dos empresários de pequeno, médio e grande porte. Hoje Itajaí é o maior município da região da Anfre, que agrega e concentra muitas empresas oriundas de outros estados que aqui se instalaram. Por que a minha empresa se instalou em Itajaí? E esse programa serve de exemplo para outras regiões de Santa Catarina, onde os outros 294 municípios também vão tratar sobre esse assunto que está em evidência. Mas qual é o assunto? Incentivos fiscais. Ultimamente a imprensa tem abordado esse assunto e a população, uma grande parcela dela, não está atenta a isso de fato. O que é incentivo fiscal? Onde é que entra o pequeno, médio e grande empresário nessa seara? Para falar sobre esse assunto tão polêmico ultimamente, em que esse incentivo fiscal, como diz a palavra, né, a frase incentivo fiscal, já impulsiona, já dá uma margem positiva para o empresariado, há de ser retirado. Ou seja, o empresariado não vai ter esse incentivo fiscal. Mas por quê? Para falar sobre esse assunto com muita maestria e conhecedor do assunto, eu recebo pela primeira vez aqui no nosso programa Marcelo Alessandro Petrelli, ele que é o presidente do Comitê de Produtividade Econômica de Santa Catarina e também o presidente do Sindaesc, presidente dos despachantes, sindicatos despachantes aduaneiros de Santa Catarina. Profundo conhecedor do assunto, preocupado com essa questão dos incentivos fiscais, vai falar sobre o PL 174, que já foi aprovado em sessão muito rápida aí na Assembleia Legislativa pelos nobres deputados catarinenses. Mas de fato, o que são incentivos fiscais? Onde é que você, empresário, há de se preocupar com isso, se já não está preocupado, né? Porque uma coisa a gente não quer ver, é a sua empresa fechar as portas e ir embora aqui da região. É preocupante. Tudo isso e muito mais a partir de agora, e você, internauta, é meu convidado especial. Por isso, fique com a gente. Olá, internauta, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no programa Conexão Itajaí. Desde já, muito obrigado pela imensa audiência. Aqui no rodapé do vídeo, nessa tarja vermelha, clique em cima e você será inscrito no canal, tá certo? Muito obrigado pela audiência e você saberá semanalmente quem será o meu próximo, meu futuro entrevistado. Muito bem, como eu disse na abertura do programa, um assunto preocupante para a classe dos empresariados, seja ele no pequeno, no médio ou grande porte, seja ele de Itajaí, da região da Anfre, seja de Santa Catarina. O que a gente não quer, né, Marcelo, é ver empresas fechando. Já é tão sacrificante, tão doloroso ser empresário no Brasil, com tanto tributo. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Olha, fora o aspecto político, tem uma grande parcela da população que está animada, a outra ainda está desanimada, não viu nenhum horizonte econômico aí fluindo de fato. E o Marcelo Alessandro Petrelli, como eu disse na abertura do programa, é o presidente do Comitê de Produtividade Econômica de Santa Catarina e também é o presidente do Sindaesc, o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santa Catarina, que trabalha diretamente com a questão da classe portuária. Foi aprovado o PL 174 recentemente, antes de entrar para o recesso parlamentar dos deputados, onde foi aprovado 17 de julho. Foi aprovado muito rápido, né? Assim, aos 47 minutos do segundo tempo. Ainda não dá para entender essas coisas na política, mas aconteceu, né? E vocês foram várias vezes até Florianópolis para acalmar, vamos trazer isso aqui para a população, deixa eu conhecer de fato. Mas você, profundo conhecedor do assunto, queria que fizesse uma explanação, Marcelo, antes de mais nada, antes de cumprimentar o nosso internauta, do que são os incentivos fiscais que vêm à tona
Santa Catarina vai perder com isso ou não? Tudo bem, Marcelo? Bom te ver. Bem. Olá, Luciano, tudo bem? Obrigado. Olá, internautas. Bom, esse assunto é de suma importância. Ele atinge todos os catarinenses. Isso de uma maneira... Dos 295 municípios? Todos. Não há município que não seja prejudicado, dependendo como esse assunto ele acabar agora, vamos dizer, o desfecho dele depois da publicação. Bom, o que são incentivos fiscais? Incentivos fiscais é a maneira que os estados, municípios e até a própria federação, ela se utiliza para incentivar segmentos econômicos. Entendi. Por muito tempo, referente à questão dos incentivos fiscais mesmo no Brasil, nós tivemos por muitos anos a famosa guerra fiscal. Sim. Nós tínhamos um determinado momento o estado de São Paulo agregando grande parte da economia do Brasil, né? Basicamente quase toda a economia estava concentrada no estado de São Paulo, e os estados então, eles resolveram pegar uma fatia desse mercado, trazer para eles. Estava muito concentrado em São Paulo. Então os estados começaram, através da questão do ICMS, eles começaram a fazer redução na sua alíquota interna. Isso é a questão do incentivo, exatamente para que o empresário se interessasse. Reduzir. Reduzir. Ótimo. Então, ele é um estímulo, é um estímulo. Exatamente. O Estado dispõe de um pouco da sua receita para atrair mais investimentos. E isso foi o que aconteceu. Só para ter uma ideia, o que isso significou, é importante dizer o quanto é importante para o Estado de Santa Catarina. Diminui a receita para o Estado, mas em contrapartida, no andar das coisas, aumenta o incremento de vendas, impulsiona, ou seja, tem um valor econômico que vai se agregando aí. Basicamente, podemos comparar o Black Friday, no qual as empresas reduzem os valores do produto e, em contrapartida, eles vendem 50, 100 vezes mais do que vendiam. É o que o Estado. A redução em qualquer estado, em Santa Catarina, ela trouxe cargas que não passariam por aqui em hipótese nenhuma. Então nós recebemos muito mais empresários, a receita aumentou muito mais de uma carga que nunca passaria por Santa Catarina. Só para ter uma ideia, em 2006 movimentávamos em Santa Catarina, através principalmente dos portos, 6 bilhões de reais. Em 2017 foram 52 bilhões de reais, um aumento de 850% na movimentação, de uma carga que não era nossa. E nesse mesmo período, Santa Catarina aproveitou toda essa questão de entrada de empresas, de arrecadação, para investir nas suas estruturas. Portos foram criados. Nós crescemos 350% acima de qualquer outro município. Bom, como é que aconteceu essa questão, né? Então nós vivíamos uma economia estagnada no estado, principalmente no estado de São Paulo. A partir de 2006, nós começamos em Santa Catarina a promover essa questão dos incentivos fiscais, trazendo essas empresas com esse crescimento absoluto. Importante, dos 52 bilhões que movimentamos em 2017, 74% são de cargas que não ficam em Santa Catarina, elas são de passagem por Santa Catarina. Tudo bem. Utilizam toda a nossa estrutura, fazem os portos, aeroportos, as transportadoras efetivamente ter um acréscimo de movimentação. Só que o que foi o grande problema? Incentivo fiscal, ele trata de todos os aspectos, não é só comércio exterior. Por exemplo, no milho, equipamentos, máquinas, equipamentos, insumos, tudo que o Estado... Informática, tudo que o Estado queira, vamos dizer assim, que tem um aquecimento na economia, ele pode conceder incentivo. Então, basicamente, ele trata de toda a cadeia econômica do Estado de Santa Catarina, indistintamente. Só que tem um grande problema, por isso que a gente falava da questão da guerra fiscal. Para que o incentivo ele tenha plena validade jurídica, não possa ser questionado por outros estados, é necessário que esse incentivo ele seja aprovado no CONFAS. É um conselho que faz a aprovação dos incentivos. E esse conselho é composto por todos os estados brasileiros. Então são todos os estados brasileiros que participam. E a votação tem que ser unânime. Isso nunca ocorreu. Estados, por exemplo, como São Paulo, nunca aprovaram os incentivos de outros estados. Até nesse ponto, essa situação ela ocasionou o que se chamou de caixa preta no estado de Santa Catarina, Sim. Que não é verdade. O que acontecia? Os incentivos promovidos entre as partes, entre os estados e as empresas, eles tinham obrigatoriamente que ser
vamos dizer, de uma forma velada. Ele não poderia ser explícito, porque se ele houvesse a publicidade desses incentivos, ele poderia ser glosado, poderia ser questionado judicialmente por qualquer outro estado, Sim. pois eles não estavam convalidados no CONFAS. Então, por muitos anos, não só o estado de Santa Catarina, outros fizeram a mesma coisa. É uma normativa que começa de cima para baixo, né? Sim. Abrange todos os estados do Brasil. Em específico, Santa Catarina, me parece, foi o último estado a deixar para a última hora essa votação. Não poderia ter sido feita uma negociação entre as classes, entidades representativas ligadas a aspectos econômicos, como a Associação Empresarial, você na função do Sindasc e tantas outras entidades, de chamar o governo, chamar vocês para conversarem. Por quê? Qual a justificativa deles, Petrelli? Não tem. Isso é um ponto que nós não entendemos. Em 2017, o governo federal resolveu acabar com a guerra fiscal. Okay. Ele entendeu que era prejuízo para todos os estados, para os empresários que deixaram de fazer os seus investimentos. Então ele criou uma resolução CONFAS, no qual é muito simples, bem simples mesmo. Os estados somente que teriam que fazer um projeto de lei, com todos os incentivos que tinham em agosto de 2017, levar às suas assembleias, aprovar, e a partir daquele momento haveria segurança jurídica. Todos os estados fizeram isso já em 2018, inclusive utilizando já dessa segurança jurídica de poder tornar público, vieram a Santa Catarina. Estão circulando em Santa Catarina, tentando pegar as muitas empresas que aqui se instalaram para levar para os seus estados. Santa Catarina foi o último, só fez isso agora, tá? Isso é uma coisa que não dá para entender. E essa questão de chamar para conversar, isso é uma promessa do governo estadual já de março, de ser feito isso, e não foi feito. O que acontece? Todos os estados referenciaram os seus incentivos, todos eles, em 2018. Santa Catarina, além de não fazer isso, fez ao contrário. Ele promoveu, ele fez 2 decretos totalmente prejudiciais, que tiraram 28 segmentos da questão dos incentivos. Por exemplo, vou dar um exemplo, milho. O milho é a base da proteína, da alimentação da proteína animal. Correto, certo? correto. Santa Catarina não é autossuficiente na produção de milho. Ela traz de outros estados. Com a alteração que o governo fez no final do ano passado, ela acresce em 12% a saca de 60 quilos. E aí pega toda a cadeia. Quando nós tivemos então esse decreto, que ele entraria em vigor, esses 2 decretos entrariam em vigor em abril desse ano, certo? Muita pressão dos empresários, a Assembleia, quando assumiu em fevereiro os deputados estaduais, com a pressão dos empresários, foram até o governo e pediram para ele retirar esses 2 decretos, né? O governo não quis tirar. Os deputados suspenderam a vigência desses 2 decretos, tá? Suspenderam com a promessa de que o governo estadual ele teria obrigatoriamente que chamar os empresários para conversar. Isso seria a obrigação do governo estadual, chamar os empresários, fazer os incentivos, aí propor um projeto de lei para cada segmento e fazer a revogação desses incentivos. Não foi feito, o governo não fez exatamente o que ele prometeu. E isso aí, nesse ponto, que a Prefeitura de Itajaí, ela já entendendo dos problemas que poderia ocasionar, e sabendo que o governo, atenta que o governo não estava fazendo a sua parte, já uns 4 meses atrás, o prefeito, o Vonei Morastoni, ele contratou uma empresa para fazer um projeto. Ele convidou um escritório de advocacia para fazer um projeto. Foram vários advogados. E aí, esses advogados, eles já fizeram um estudo bem fundamentado, o qual foi apresentado para todos dos problemas que poderiam acontecer. Consequências futuras, né? Então, não foram nada boas. Não foram. Esse foi o início desse movimento que nós estamos agora, estamos angariando, que estamos conseguindo a adesão de novas empresas, novos segmentos. Isso foi o que aconteceu inicialmente. Bom, o governo estadual ele tinha um prazo até dia 31 de maio para entregar esse projeto de lei junto à Assembleia Legislativa. Uma semana antes, 2 semanas antes, nós criamos então o comitê, já que o governo não se mexia, não nos informava exatamente o que estava acontecendo, nós criamos o comitê. Muito importante, esse comitê é formado por 26 entidades, entre elas a FEComércio, FACISC e todas as associações comerciais, vários núcleos de comércio exterior e diversas outras entidades do segmento. A Intersindical Patronal é uma das que apoia também, está junto com a gente. Nós fizemos um material, um levantamento e conseguimos
fazer uma reunião com o secretário da Fazenda uma semana antes dele entregar o seu projeto de lei. Paulo Eli. O senhor Paulo Eli. Na reunião que nós fizemos com o senhor Paulo Eli, ele foi muito claro. Empresários, categorias, não se preocupem, eu vou convalidar tudo que nós tínhamos em agosto de 2017 e depois nós vamos ver o que vai acontecer. Bom, uma semana nós não recebemos nenhum documento, nem muita explicação sobre o que ele estava fazendo. Ele simplesmente disse Os nossos deputados da região da Anfra foram procurados? Foram procurados, participaram para dar também, suporte. Participaram também desse projeto, dessa fase inicial, né? O deputado Mussolini participou ativamente também, inclusive do comitê, certo? Inclusive ele foi um dos que nos auxiliou a ter essa reunião com o Paulo Eli. Ele intermediou. Ele estava lá presente e conseguiu. Uma semana depois, no dia 31, foi entregue o projeto de lei do governo estadual. Isso, como eu disse, sem cumprir nenhuma das promessas que havia sido feito, né? Nós aí, então, isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira seguinte, nós tivemos acesso ao documento. 52 páginas, totalmente truncado. Foram necessários 8 dias e uma banca de 20 advogados para conseguir destrinchar esse abacaxi, vamos dizer assim, esse documento recebido, esse projeto de lei. Pergaminhos iborianos, né? Basicamente, se constatou que tudo que nós tínhamos no decreto de final do ano de 2018, que eliminavam os 28 segmentos, ele estava contemplado nesse projeto de lei. E aí começou a nossa peregrinação dentro da Assembleia Legislativa. E dia 17 de julho? Aí houve a votação. O que é importante salientar? No meio tempo... O PL 174. 174. Nesse meio tempo, entre o dia 31 de maio e 17 de junho, nós basicamente ficamos toda semana e algumas vezes por 3 dias seguidos, 4, nós estivemos na Assembleia Legislativa. Fizemos a reunião com todos os deputados. Foram bem recebidos? Pelos deputados fomos bem recebidos. Nós tivemos uma situação só que não foi, vamos dizer assim, muito agradável. Muito agradável. Bom, fizemos as reuniões com todos os deputados e esse projeto passou só por uma comissão de Finanças. Nós conseguimos, então, na Comissão de Finanças, com o apoio do deputado Milton Obos e da deputada Luciana Carminati, que fazem parte, haveria a votação naquele dia do relatório do deputado Marcos Vieira. O deputado Marcos Vieira, o relatório dele, era para aprovação na íntegra da PL 174, da maneira que ela veio, com todos os prejuízos para todas as categorias. Sem mexer em nada. Sem mexer em nada, nenhuma alteração. Os dois deputados, eles tomaram a frente junto a essa comissão, conseguiram fazer a suspensão da votação, houve a leitura do relator, né, pela aprovação, eles conseguiram suspender e aí sim, eles propuseram ao presidente e junto ao governo de fazer no dia seguinte reuniões com alguns segmentos para entender esse segmento, o que é o problema, o que o segmento ele estava vendo. Foram feitos no dia seguinte reuniões com 17 segmentos, uma reunião a cada meia hora. Nessa reunião, nesse dia dessa reunião, inclusive o comitê tentou participar, através da minha figura, da nossa assessora jurídica, e nós fomos impedidos, fomos de certa forma colocados para fora dessa sala pelo presidente, pelo coordenador, no caso, né, da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira. Ele nos convidou a sair, nós não acompanhamos a reunião. Foram 17, dos 28 foram somente 17 segmentos que foram recepcionados e a cada meia hora um desses segmentos. Que no geral são mais de 60 segmentos, né? No total são 60, 28 que nós já identificamos que vão perder, no caso, né? Telha, como eu disse, proteína animal, e aí vai... A classe portuária? A classe portuária perde. Bom, muitos dos produtos são importados e nós temos também a questão do transporte rodoviário, que dentro de Santa Catarina pode ter um acréscimo de 5%. Então isso afeta toda a nossa cadeia nos produtos importados e principalmente na questão do transporte. De acordo com a alíquota, você vem informando na imprensa que pode ter aumento aí de 6% no ICMS, é isso? Isso está mais do que fundamentado. Configurado. Mais do que configurado, porque, por exemplo, máquinas e equipamentos, se convalidar exatamente na íntegra, máquina e equipamento, ele vai ter um acréscimo de 6%. Produtos importados, operações extraestaduais também. Bom, aprovado em 17 de julho o PL, o que agora pode acontecer pela frente? Pode reverter? Então, o governo estadual, com essa conversa com os 17 segmentos, ele identificou diversas falhas no seu projeto. Sim. Ele assumiu essas falhas e prometeu
corrigir tudo isso com um PL do rescaldo. Agora, em agosto, ele traria esse PL. O que nos preocupou nessa questão toda? Nós não tínhamos a necessidade de aprovar esse projeto de lei no dia 17. Ele poderia ser aprovado agora na volta do recesso dos deputados, tranquilamente, tá? Houve também o governo estadual, o reconhecimento dos problemas do projeto. Se tem projeto, se tem problemas, se vai ter que fazer um PL de rescaldo e não havia necessidade de votação 17, aí que nós não entendemos. Para que aprovar? Exato. Por que você não? Por que o governo não Eu retirava? queria entender a justificativa disso tudo deles. Como, voltando à entrevista no comecinho do nosso bate-papo, Marcelo, lá atrás pensando em incentivos fiscais, o governo não ia recolher tanto, mas o empresariado ia poder estar satisfeito. E é a economia que gira, que agrega. Agora, existe um percentual aí, um valor citado que o governo poderá recolher até 500 milhões de reais, e daí quem perde a classe. Inverteu, né? Qual é a justificativa? Isso que não dá para entender. O governo, a perspectiva dele, o que ele está anunciando é que com essas alterações, essa retirada de incentivos fiscais, ele haverá uma arrecadação, um acréscimo de 500 milhões. Quem paga é o consumidor. O empresário não vai ter como assumir esse gasto, então vai acabar pro consumidor pagando. O que ficou acertado no final da história? Nós lamentamos, tá? Mas ficou acertado. Os deputados, eles aceitaram aprovar, foi aprovado na íntegra, tá? Foi na Alesc por todos os deputados, o relatório, o projeto do governo estadual, com a promessa do secretário de fazer esse PL de rescaldo, no qual ele iria incluir várias categorias que ele identificou que estavam equivocadas. Só que vem a questão, o governo estadual, como eu já disse anteriormente, quando ele prometeu, as promessas não foram cumpridas de chamar. Então nós estamos céticos, receosos de como ele vai fazer isso efetivamente e se ele vai deixar ou não alguns segmentos de fora, porque o grande problema é o seguinte, o projeto de lei... Me parece que vocês estão de olhos vendados. O projeto de lei dos incentivos é de iniciativa do Executivo. Então, agora aprovado a primeira parte, ele vai fazer exatamente o que ele quer. O Legislativo, os deputados, eles não têm nem autonomia, nem força para fazer qualquer tipo de projeto de lei, iniciativa deles, para reverter uma situação que não fique confortável, vamos dizer assim. Agora fica aquela maratona, né, de otimismo e esforço redobrado para que os empresários não saiam de Santa Catarina. Tem total liberdade, claro, mas que sim, fiquem aqui, né? Que o governo do estado possa reverter essa situação, pensar nas demais categorias aí que ficaram para trás, né? Sem soluções. E quando se fala em fechar uma empresa, que é muito triste, você está fechando a vida aí do seu funcionário. Quantos empregos diretos poderiam perder Santa Catarina ou a região? Nessa fase toda, nós tivemos 8 empresas que declararam que estariam saindo de Santa Catarina. Isso declarado, certo? Essas empresas em si, só elas movimentavam em torno de 40 a 50 mil empregos diretos. Mas aí, como eu disse, 74% do que nós movimentamos através dos incentivos no estado de Santa Catarina não fica em Santa Catarina. Então você pega todos os terminais portuários, retroportuários, transportadoras, transportadores autônomos, contabilistas, despachantes aduaneiros e aí por diante. Todo mundo envolvido só na cadeia comércio exterior e logística. Aí o número ele é um pouco mais complicado, porque você vai ter muitos segmentos que podem efetivamente ser diretamente prejudicados. Bom, fica aberto aqui o espaço do programa para alguém da Assembleia Legislativa, algum deputado, ao secretário de Estado da Fazenda, se querer se pronunciar, para ouvir o outro lado também, o que é muito justo. E parabéns a você, na função de presidente dessa comissão, juntamente com os demais integrantes dela. Parabéns a todos por pensar lá na frente. Tem que ser bom para todo mundo, ninguém é melhor que ninguém. Itajaí, em específico, hoje é o segundo maior PIB de Santa Catarina, há de ser o primeiro, quiçá. Vocês estão no caminho certo, olhando pela classe dos empresários, e esse assunto aqui, ele é projetado para os outros demais 295 municípios de Santa Catarina. Que o governo do estado faça a coisa certa pensando em todos os lados. Não pode ser bom só para um, tem que ser bom para todo catarinense. Tá?
efeitos, aí que nós vamos fazer uma análise dos efeitos negativos ou positivos, vamos ver o que vai sair agora, no caso, né, para a economia catarinense, e nós nos colocamos em apoio a todas as entidades, a todas as categorias que se sentirem prejudicadas com a publicação, entrem em contato com o comitê, tá? E nós vamos efetivamente vamos dar todo o apoio e trabalhar em prol de vocês. Como eu disse, 26 categorias representam toda a economia catarinense e nós podemos agregar outras ainda mais. Aqui no rodapé do vídeo, os contatos do Marcelo Alessandro Petrelli. Muito obrigado pela entrevista, parabéns e não desistam, não desistam. Não desistiremos, acompanharemos até o final esse processo. Sucesso. Muito obrigado. Tamo junto. Eu e o Marcelo encerramos o programa de hoje. Iniciamos a entrevista com Sombra e estamos encerrando ela com o abençoado sol sobre nós. Obrigado a todos pela audiência. Eu volto semana que vem, se Deus quiser, e assim lhe desejar. Até lá. Faz tempo que nós conhecemos você. Agora, a gente quer que você também nos conheça. Sorria. Há 20 anos, nós somos a Coringa. Esta maçã vai viajar milhares de quilômetros. E para chegar fresquinha a outro lugar do planeta, vai passar por muitos caminhos. A infraestrutura e a tecnologia da Portonave ajudam isso a acontecer. Afinal, somos um terminal portuário privado que busca a cada dia a própria superação para entregar satisfação em todos os continentes. O compromisso de qualquer profissional da área veterinária é promover a saúde dos animais. É por isso que eu sempre recomendo alimentos Dalpet. Ela é uma linha completa para cães que possui ricos ingredientes. É fácil de perceber por que Dalpet é tão recomendada. Veja no verso da embalagem e compare as altas e ideais concentrações de proteínas com as outras marcas. Faça o teste com seu cão. Dalpet é de alta qualidade e você não paga mais por isso. Dalpet, à altura das grandes marcas, por um preço justo. Movidos pelo conhecimento, é nossa missão, nossa vocação, nossa razão de existir. Movidos pelo conhecimento, é nossa eterna busca por aprender, entender e, acima de tudo, inovar. Somos a Univale, uma das melhores instituições de ensino da América Latina, com mais de 100 cursos de graduação e os melhores professores do estado. Univale, movidos pelo conhecimento.